Ainda tá fraco, né? Bom dia! Bom dia! Só desse lado aqui, eu não ouvi desse lado aqui, não. Vamos lá. Bom dia! Agora sim. Bom dia! Agora todo mundo junto. Bom dia! Agora sim. Agora ouvi a voz de todo mundo falando, né? Crianças, todo mundo. Gente, é um prazer estar aqui com vocês nessa manhã. Louvado seja Deus por estarmos aqui juntos, para a honra e glória de Deus. Vejo que a igreja está cheia. Louvado seja Deus por esse momento tão especial de estarmos aqui. Nós também estamos ao vivo, né? Pelas redes sociais, no YouTube, canal da igreja, né? Sejam bem-vindos aí os internautas que estão nos vendo aí e ouvindo pelo YouTube. Queridos irmãos, hoje nós temos um tema muito lindo a sermos estudado. E eu, diferente de outros pregadores, eu vou falar uma frase diferente. Ninguém vai morrer antes do sermão acabar, tá? Então não se preocupe, você vai estar vivo até o sermão acabar, tá? É uma garantia do Espírito Santo, tá bom? E às vezes os pregadores chegam e dizem, irmãos, ninguém, não vão passar dos 30. Eu digo, ninguém vai morrer antes, né? Então, assim nós ficamos mais confortáveis, né? Mas, irmãos, fico feliz de ver alguns irmãos aqui, na Igreja Central, os Pastilhões. E, desde já, também quero agradecer a visita dos nossos amigos que estão aqui, né? Tem muitos amigos que estão aqui conosco nessa manhã. Quem não é adventista batizado, eu queria que se levantassem, se colocassem em pé. Os que não são batizados, adventista batizado. Pronto, temos uma. Ela é batizada? Não, né? Quer dizer que não tem ninguém aqui que não seja batizado, né? Todos? Tem? Ele aqui? Eles estão se preparando. Já são da família. Mas eu queria que vocês se colocassem de pé, se vocês puderem. Não precisa ficar com vergonha. Aqui só tem pessoas que amam vocês, viu? Se vocês puderem ficar de pé, tá? Vocês não vão nem aparecer aqui no YouTube, tá? Não se preocupe, não. Mas você puder ficar de pé, pronto. Os duas, três. Tem mais alguém? Ah, ele aqui. Pronto. Então, tá bom. A irmã ali também, né? Mas obrigado por vocês se colocarem de pé. Eu quero dizer para vocês que essa igreja ama vocês. Amém? A igreja ama vocês. Pode ficar de pé ou sentado, porque agora nós iremos ao estudo da palavra de Deus. Pega a sua Bíblia, irmãos. Vamos a um tema muito interessante hoje. Nós iremos falar sobre recomeçar, né? Ou recomeço. É um tema muito interessante que eu acredito que vai fazer com que a gente raciocine mais e entenda sobre o grandioso amor de Deus por cada um de nós. E eu não quero que você saia daqui sem entender por que Deus ama você. Tá? Por que Deus ama você? Pega a sua Bíblia. Abra a sua Bíblia no livro de 1 Pedro, capítulo 4. Livro de 1 Pedro, o capítulo 4. Primeira Pedro, capítulo 4. Quem achou, diga amém. Amém? Aqueles que puderem, irmãos, eu quero convidar vocês a saírem do conforto para a gente poder se ajoelhar, para a gente poder buscar a orientação do Espírito Santo para esse estudo. Ajoelhados, oremos. Senhor Deus, nosso Pai, neste momento a Tua palavra está aberta. Nós queremos pedir que o Espírito Santo, com todo o seu poder, possa abrir a nossa mente. Possa abrir, Senhor, nosso coração para que a Tua palavra possa penetrar o mais profundo e transformar cada um de nós. Nós oramos por cada irmão que está aqui na igreja e também aqueles que estão nos assistindo pelo YouTube. Que o poder do Espírito Santo possa ser manifestado na nossa vida.
e que assim possamos compreender o teu grandioso amor. Nós oramos em nome de Jesus. Amém. E, meus queridos, aqui no livro em que o apóstolo Pedro escreveu, nós temos aqui umas palavras muito interessantes. E eu queria ler elas para a gente poder ampliar a nossa visão para o tema e você entender o que nós iremos falar sobre Pedro. Aqui no capítulo 4, verso 12, se você puder acompanhar, no verso 12 em diante, diz o seguinte: Amados, não estranheis a ardente prova que vem para vos testar, como se coisa estranha vos acontecesse, mas alegrai-vos no fato de serdes participantes do sofrimento de Cristo. Olha aqui, irmãos, mas alegrai-vos de serdes participantes do sofrimento de Cristo, para que quando sua glória for revelada, também vos regozijes com excessiva alegria. Veja que nesse texto é usada a expressão alegria 2 vezes, né? Ou bem-aventurança, talvez na sua Bíblia. Verso 14. Se sois censurados pelo nome de Cristo, felizes sou. Terceira vez, a expressão felizes. Porque o Espírito de glória e de Deus repousa sobre vós. Por eles, ele é blasfemado, mas por vós, ele é glorificado. Verso 15. Mas que nenhum de vós padeça como homicida, ou como ladrão, ou como um malfeitor, ou como um intrometido em assuntos dos homens. Porém, verso 16, se algum homem padece como cristão, não se envergonhe, antes glorifique a Deus nisto. Palavras, eu acho essas palavras muito lindas do apóstolo Pedro. É umas palavras de pessoa corajosa, não é? Porque aqui ele está dizendo o seguinte: ó, não importa o que vai vir, irmãos, não importa a provação que vai vir, se eu sofrer no nome de Jesus, eu vou ficar alegre, eu vou ficar muito feliz. Então pode vir o que vier, eu estou preparado. Nós estamos vendo aqui, nesses textos que nós vimos, um homem corajoso, sim ou não? Quantos aqui são corajosos? Levanta sua mão. Olha aí, tem muita gente corajosa. Agora, a coragem que ele está dando aqui nessas palavras é uma coragem muito ampla. Ele está dizendo o seguinte: olha, não importa o que eu vou sofrer por Jesus, mas se eu sofrer, eu vou estar muito alegre. A minha vida vai ser alegre, porque se eu estou triste agora, sem nada, mas se eu sofrer por Jesus, eu vou ser mais que feliz. Você vê que nesses textos que a gente leu, aproximadamente 3 vezes, ele falou a expressão feliz. E todas elas é com respeito ao sofrimento. Agora, ele manda essa carta de Pedro, é bem interessante, porque bem no início do verso 12, ele vai dizer o seguinte: irmãos, amados. Ele usa a expressão amados. Diga, irmãos, é o seguinte, deixa eu contar uma coisa para vocês, irmãos aqui da Central. Não estranheis a ardente prova. Irmãos aqui da Igreja Central, não estranhe o que está acontecendo na sua vida. Não estranhe o que você está passando agora, o sofrimento que você está passando. Que isso vem para testar você. Aí ele diz: como se coisa estranha vos acontecesse. Ou seja, como se você começasse a pensar e imaginar coisas que não estão ligadas ao fato que você tem que passar, como o teste da fé. Aí é onde ele usa a expressão: se você está passando por esse momento de dificuldade, por uma prova ardente, alegrei-vos. Fique alegre. Não se entristeça. Fique alegre. É difícil, né, irmã? Agora, ver esse apelo do apóstolo Pedro é um negócio em que a irmã usou a expressão aqui: é difícil, é ou não é? É difícil você ser forte quando perde uma pessoa que você ama, sim ou não?
É difícil você ser forte quando vem provações de pessoas que você ama e que, por exemplo, estava ontem conversando com uma irmã e ela me falou na dificuldade que é com o seu esposo que não é cristão. E ela fala que em muitos pontos da vida cristã dela, ela já pensou em desistir. Ela já pensou em desistir. É uma prova ardente, irmãos. E o apóstolo Pedro está dizendo o seguinte, irmãos, nós temos que estar felizes. Temos que estar felizes. E eis essa grande dificuldade. Mas antes de nós vermos um apóstolo tão corajoso, irmãos, a ponto de sofrer pelo nome de Cristo, antes de nós chegarmos nessa parte, nós temos uma cena antes. E eu queria que a gente pudesse ver essa cena antes desse homem corajoso, para a gente poder entender. Nós vamos ver um Pedro que antes de ser corajoso, ele era um Pedro covarde. Antes dele ser corajoso, ele era o quê? Um Pedro covarde. E é isso que eu queria que a gente pudesse analisar agora nessa manhã. Mateus capítulo 26. Mateus capítulo 26. Agora eu queria que a gente analisasse outro Pedro. E aí você vai fazer uma diferença aqui entre esses dois, entre a convivência, né? O viver desses personagens. Então aqui em Mateus capítulo 26, quem achou, diga amém. Bem, quando a gente leu lá em Pedro, na primeira carta de Pedro, nós vemos um Pedro que está já há muitos anos depois que Jesus subiu ao céu, né? O Pedro que já era um apóstolo, um líder da igreja, um homem que estava totalmente completo e entregue ao Evangelho. Quando a gente volta um pouco agora para o livro de Mateus, nós estamos voltando anos antes da morte de Cristo. Bem, aqui no verso 69, se você puder pegar o verso 69 do capítulo 26. Verso 69 do capítulo 26. Quem acha, diga amém. Diz o seguinte: ora, Pedro estava sentado do lado de fora do palácio, e aproximando-se dele, uma criada disse: Tu estavas com Jesus da Galileia? Verso 70. Mas ele fez o quê? Ele negou. Ele negou. Ele negou o quê? Ele negou diante de todos, dizendo: Eu não sei o que dizes. Verso 71. E ele saindo para o pórtico, outra criada viu e disse ao que ali estava: Este indivíduo também estava com Jesus de Nazaré. E ele fez o quê? E ele negou outra vez. E agora não negou com palavras simples. Ele fez o quê? Juramento. Ele jurou. Ele jurou dizendo que não conhecia Jesus. Ele negou. Continuemos. Verso 73. Pouco depois, aproximando-se os que ali estavam, disseram a Pedro: Certamente tu és um deles, pois a tua fala te denuncia. E o verso 74 diz: Então ele começou a amaldiçoar e a jurar, dizendo: Eu não conheço o homem. E imediatamente o galo cantou. E Pedro lembrou-se das palavras de quem? Jesus. Que ele disse: antes do galo cantar, tu me negarás 3 vezes. E saindo dali, chorou amargamente. Chorou amargamente. Aqui, quando a gente lê o primeiro versículo, nós estávamos vendo um homem que estava disposto a morrer por Jesus. Agora, quando voltamos um pouco antes na história, nós vemos um Pedro que foi covarde em negar a Jesus.
E ele não negou apenas uma vez, não duas, mas 3 vezes. E cada vez que ele negava, ele usava palavras diferentes. Na primeira, diz a palavra de Deus que ele usou palavras simples, dizendo: não, eu não conheci Jesus. Na segunda vez, quando disseram: não, mas você é um discípulo, ele disse: não, por amor de Deus, eu não conheço esse homem aí jamais, eu juro. Começou já a usar juramentos. E na terceira vez, quando disseram o seguinte: mas até o teu jeito de falar é diferente, é parecido com o de Jesus. E aí a palavra de Deus diz o seguinte: ele, além de jurar, também amaldiçoa até quem estiver falando, isso é blasfêmia contra mim, dizendo que eu sou discípulo de Jesus. É bem forte, não é? Mas por que Pedro falou isso? Por que Pedro, mano, é como se ele dissesse o seguinte: se eu conseguir enfiar o medo dentro de Eva e Adão, pronto, já ganhei o caso. Porque o medo é terrível. E nós temos medo. Todos nós temos um tipo de medo. E Pedro teve esse medo. Ele teve medo de morrer. Ele teve medo de ser expulso. Ele teve medo ali de passar por todo o sofrimento que Jesus ia passar. E é por isso que ele disse: eu não conheci Jesus, não. Eu não conheci Jesus. Lembro-me de um noticiário que saiu no jornal, né? Foi preso ali alguns jovens. E esses jovens foram encontrados maconha com eles, né? Só que apenas um estava com maconha e todos os outros estavam ali juntos, né? Era aproximadamente uns 4. E aí, agora a polícia ali investigando ali e pegando o depoimento de cada um deles, iam sempre apontar o outro. Eu nem sei o que estava acontecendo, né? E aí jogando a culpa um para o outro. Você lembra de Adão, Eva, naquele contexto, a serpente, Deus, também um jogando a culpa do outro. Porque a gente tem medo de assumir a responsabilidade, é ou não é? E sabe, irmãos, isso acontece, talvez esteja falando para alguém que esteja com isso acontecendo na sua vida, esse contexto, o medo fazendo com que você não assuma o seu erro. Eu já conversei com pessoas que tinham medo de dar perdão para outra pessoa. Eu conversei com pessoas que tinham medo, né, de conviver ao lado de até parentes. O medo é terrível, irmãos, o medo é terrível. E Pedro, ele viveu esse contexto de medo na sua vida. E eu pergunto, o que você acha de Pedro? Será que você não está vivendo a mesma realidade de Pedro nesse momento? Será que você está com medo de alguma coisa? Será que você está com medo de assumir Jesus onde você está? Ou será que você está com medo de assumir Jesus na sua vizinhança, próximo ali os seus vizinhos? Será que você está com medo de assumir Jesus perante os seus amigos? Será que você está com medo de assumir Jesus perante o seu trabalho? Que medo está fazendo com que você negue Jesus? Por isso, irmãos, a primeira lição a ser tirada é de que o medo não pode tirar o nosso foco de Jesus. E Pedro tirou o foco de Jesus. Ellen White, ela vai fazer um comentário bem interessante, que ela diz o seguinte: quando o galo cantou, e Pedro ouviu o galo cantando, ele entrou agora na linha de raciocínio. Ela diz o seguinte, que Jesus, por uma brecha, olhou para Pedro com o seu olhar de amor e misericórdia. E eu acho bem interessante que ela diz o seguinte, que o mesmo olhar que Jesus deu para Pedro, olhou para Pedro, foi o mesmo olhar que ela também teve para Judas. Os dois olharam para Jesus, o olhar de amor e misericórdia. E eu queria fazer 2 grupos com eles, Pedro e Judas. Olhar para Judas foi um olhar de amor e misericórdia, para Pedro também foi um olhar de amor e misericórdia. Mas um
grupo, que é o grupo de Judas, olha para o amor de Jesus, para o sacrifício de Jesus e finge que não é nada. Isso aí não é tão importante. Mas o outro grupo, que é o grupo de Pedro, já olha para o sacrifício de Jesus e diz o seguinte: isso é amor. Isso é algo que está sendo derramado por mim. Quando acontece todo esse contexto, o olhar de misericórdia de Jesus, a Bíblia diz que Pedro saiu chorando amargamente. Chorando. E sabe por que Pedro saiu chorando amargamente? Porque ele achava que não tinha mais solução para ele. Como ele negou Jesus 3 vezes, ele achou que não tinha mais solução para ele. E talvez esteja falando para você que está aqui nessa manhã, ou que está nos assistindo pelo YouTube, e está olhando a sua vida e acha que não tem mais solução. E acha que não tem mais para onde ir, que Deus não aceita mais você. Eu já vi pessoas dizer o seguinte: meu pecado é tão grande que nem eu consigo me perdoar. Mas Deus consegue. Hoje, na lição dos jovens, teve uma coisa bem interessante. E um dos pontos que eu gosto de destacar na lição é de que Deus, o altar de incenso, estava o mais próximo possível de Deus. Sabe por quê? Porque não importa o quão longe a pessoa foi, Deus está disposto a ir resgatar essa pessoa. O altar de incenso que existia ali, próximo ao lugar santíssimo, no lugar santíssimo, era uma declaração de que Deus ouve todas as orações. Eu vou repetir de novo: Deus ouve todas as orações. E não importa o quão longe você foi, o quão longe você tem chegado, Deus pode alcançar você. Deus pode alcançar você. E aqui, meus queridos, ele chorou amargamente, saiu automaticamente, irmãos. Deixa eu dizer uma coisa para você que talvez você nunca tinha ouvido isso daqui. Pedro, a partir desse momento, ele saiu do discipulado. Ele saiu do discipulado. E eu quero dizer para vocês, irmãos, que quando ele sai do discipulado, ele já começa a pensar: não, eu vou voltar para a minha vida antiga. Eu vou voltar a pescar novamente. Eu vou voltar. Você se lembra que quando Jesus fez o chamado para Pedro antes, ele estava pescando e Jesus disse: olha, segue. E ele deixou tudo e foi seguir a Jesus. Ele deixou tudo e foi seguir a Jesus. Agora, Pedro, diante dessa situação, ele diz o seguinte: olha, eu acho que não tem mais jeito para mim. Eu vou viver mesmo como eu vivia antes. Vai ser muito melhor, eu vou voltar a pescar, vou cuidar da minha família e vou viver a minha vida tranquilamente. Mas com o peso na mente, de que ele não seria perdoado. E passou, se você conhece a história, né? Jesus foi crucificado, Jesus ressuscita no 3º dia. Agora é interessante que em um momento, eu queria que a gente pudesse analisar esse momento aqui. Jesus o chamou novamente para ser discípulo. Jesus o chamou novamente. Eu queria que a gente pudesse analisar. E isso está lá no livro de João. Por favor, pega a sua Bíblia. Vamos para o livro de João. João capítulo 21. Olha só, irmãos. Agora você vai começar a ver o dia da transformação da vida de Pedro. Porque se Pedro não tinha sido transformado até aquele momento, esse seria o dia da transformação de Pedro. E sabe o que eu quero dizer para você? Se você não foi transformado até hoje, hoje é o dia da sua transformação. Se você deixar Jesus agir, ele vai transformar a sua vida. No capítulo 21, o verso 15, olha o que diz aqui o próprio Jesus. Olha o dia da transformação de Pedro. Lembra-se que Pedro tinha voltado para a sua vida antiga, a viver ali pescando, a viver a sua vida ali tranquilamente. Aí agora, no capítulo 21, verso 15 em diante, diz o seguinte: assim, tendo ele jantado, disse Jesus a quem? A Simão Pedro: Simão, filho de Jonas,
tu me ama mais do que esses? E ele respondeu o quê? Sim, Senhor, tu sabes que eu te amo. E ele disse-lhe, apacenta os meus cordeiros. Jesus pergunta pela primeira vez. Estão ali, reunidos ali, sentados. E Jesus diz o seguinte, Pedro, você me ama mais do que esses outros aqui? E Pedro diz, claro, Senhor, eu amo você. E aí Jesus pergunta a segunda vez, verso 16, e ele disse novamente pela segunda vez, Simão, filho de Jonas, tu me ama? E ele disse, sim, sim, Senhor, tu sabes que eu te amo. E Jesus disse, apacenta as minhas ovelhas. Jesus pergunta pela segunda vez, você me ama? Sim, Senhor, eu amo você, você sabe que eu amo você. Agora olha a terceira vez, verso 17. E ele disse pela terceira vez, Simão, filho de Jonas, tu me amas? E ele disse, e Pedro entristeceu-se por ele ter dito na terceira vez, tu me amas? E ele disse, Senhor, tu sabes todas as coisas, tu sabes que eu te amo. E Jesus disse, apacenta as minhas ovelhas. Agora olha o verso 18, 19, diz o seguinte, na verdade eu te digo, está dizendo para Pedro, quando tu eras jovem, te cingias a ti mesmo, e andava por onde querias, essa era a tua vida, tu fazia o que tu queria, né? Tu fazia do teu jeito, sabe, irmãos, quando nós estamos lá fora, quando nós estamos desfrutando das coisas do mundo, nós fazemos o que nós queremos, os nossos desejos, tudo que nós fazemos, nós queremos conquistar. Aí Jesus diz o seguinte, mas quando envelheceres, estenderás as tuas mãos, e o outro te cingirás, e te levar para onde não queiras. E Jesus falou isso porque Jesus já sabia o que ia acontecer com Pedro. E Pedro, no futuro, iria morrer. Agora é interessante o verso 19 que diz o seguinte, falou isso significando com que morte havia ele de glorificar a Deus. E tendo falado isso, disse-lhe, a última palavrinha, segue-me. Segue-me. Por quê? Porque Pedro, no momento em que ele achou que não tinha mais solução, ele disse, eu não vou mais ser discípulo, eu não quero mais servir. Ele renunciou, agora Jesus vai de novo à busca, Jesus vai resgatar Pedro, Jesus vai restaurar Pedro, vai fazer um novo recomeço. Aí Jesus disse o seguinte, se lembra lá do início, que eu disse, segue-me, e vocês serão pescadores de homens? Agora Jesus usa a mesma expressão, dizendo o seguinte, hoje é dia de recomeçar, segue-me. Sabe o que Jesus quer dizer para você? Hoje é dia de recomeçar, segue-me. Segue-me. Então, hoje é dia de nós recomeçarmos. Hoje é o dia que Deus está aqui no nosso meio, amém? Deus está aí próximo de você, e eu sei que o Espírito Santo está tocando na sua vida. Eu sei que Ele está dizendo o seguinte, olha, é verdade, está na hora de começar. A sua vida velha tem que ser esquecida, e você agora hoje pode ser uma nova criatura. Você hoje pode ser um novo ser. A transformação foi completa na vida de Pedro. Aí se lembra que nós lemos lá 1 Pedro? Aí nós vemos agora um Pedro cheio de coragem. Um Pedro cheio de coragem, a ponto de agora dizer o seguinte, agora eu morro por Jesus. E eu morro alegre por Jesus. E não importa o que vai acontecer. Diz alguns teólogos que quando Pedro foi para ser crucificado, eles iam colocar Pedro também numa cruz. E Pedro, quando olhou para aquela cruz, ele ficou alegre. Mas ao mesmo instante, ele fez apenas um pedido. E sabe qual foi o pedido? Ele disse o seguinte, olha, eu não sou digno de morrer como o meu mestre morreu. Mas se vocês puderem, me coloca de cabeça para baixo. Porque só em morrer de cabeça para baixo, pelo nome de Cristo, já vai ser uma grande alegria. Uau, irmãos! Que Pedro é esse? Esse é o Pedro transformado.
Esse é o Pedro que recomeçou a sua vida. E eu digo a vocês, irmãos, não é tarde demais para a gente recomeçar. Hoje é o dia do nosso recomeço. E se você aceitar, Jesus está disposto a transformar a sua vida, a sua família, o seu lar. Jesus está disposto. Nós teremos um quarto especial com o Rafinha, e que esse louvor possa tocar o seu coração. E eu queria fazer um apelo para você nessa manhã. Você que sente o desejo de fazer um recomeço a partir de hoje, não olhe para a sua vida mais passada, mas olhe a partir de agora e para o futuro. Aonde você quer chegar? Pedro tinha um alvo. O apóstolo Paulo tinha um alvo, os discípulos tinham um alvo. E eu pergunto, qual é o seu alvo? Qual é o seu alvo nessa manhã? E se você tem um alvo, que é Jesus, hoje é dia de recomeçar. Hoje é dia de você se levantar e dizer o seguinte: Senhor, hoje eu quero que o Senhor transforme a minha vida, como transformou a do apóstolo Pedro. Bem perto da fogueira, o mestre me explicou o que aconteceu naquela madrugada. Não precisava mais me machucar, pois o galo cantou, não foi o fim, não acabou, mas foi recomeço, que eu não preciso olhar para trás. E meu homem não existe mais. Nada melhor, bem perto da fogueira, o mestre me ensinou, entendeu o que aconteceu naquela madrugada. Não precisava mais se machucar, não foi o fim, não acabou, mas foi o recomeço, eu não preciso olhar para trás. Não preciso ficar preso ao caminho atrás, porque já fui alcançado pela graça, me abençoou, me perdoou, pois quando o galo cantou, meu tempo veio.
Eu sei que um dia começou e meu homem não existe mais. Amém? Amém. Louvado seja Deus. Hoje é um dia especial, sabe por quê? Porque você tem a oportunidade de recomeçar, de trilhar um novo caminho. Se você, irmão, se sente distante, lembre-se que o mesmo Deus que transformou Pedro está pronto para transformar a sua vida também. Hoje é o dia de recomeçar. Hoje Jesus está de braços abertos para você. Jesus está esperando você para restaurar a sua vida, para lhe dar uma nova esperança, um novo propósito. Não deixe, irmãos, o medo ou a dúvida impedir você de voltar para Jesus, impedir de você de recomeçar a sua vida. Hoje é o dia de recomeçar. Aceite o convite de Jesus e permita que Ele transforme a sua vida, assim como Ele transformou a de Pedro. Lembre-se de uma coisa, irmãos: Deus nunca desiste de você. Ele não desiste de você. Seu amor é imenso, irmãos, e Ele está pronto para abraçá-la e sair daqui renovados. Eu queria orar por você. Feche os olhos. Senhor Deus, neste momento, nós queremos entregar a nossa vida nas Tuas mãos. Assim como o Senhor fez um grande milagre de restauração na vida de Pedro, nós queremos que o Senhor também faça na nossa. Transforme, Senhor, cada um de nós. As nossas atitudes. Eu sei, Senhor, que talvez esteja orando por alguém que muitas vezes tem medo de aceitar a fé, ou talvez esteja orando por alguém que já renunciou à fé, ou que não tem demonstrado a sua fé lá fora para com as pessoas que estão vendo. De alguma maneira a gente te negou e nós pedimos perdão. E nós queremos dizer que nós te amamos. E eu quero entregar, Senhor, essas pessoas que estão aqui neste momento. Eu quero entregar essas pessoas que estão assistindo pelo YouTube. Talvez esteja orando por alguém que esteja no YouTube, que está agora assistindo essa live, e que está entendendo que precisa voltar para os teus caminhos. Que o poder do Espírito Santo possa alcançar essa pessoa. Talvez esteja orando por alguém que ainda não pertence a essa igreja, ou que nunca foi batizado, mas que o poder do Espírito Santo, Senhor, possa também alcançar essa pessoa. Que ela possa entender que o Senhor ama cada um de nós, independentemente do que nós fazemos, o teu amor permanece para sempre. Obrigado, Senhor, por esse amor tão lindo, pelo sacrifício de Jesus. Obrigado porque nessa manhã nós estamos tendo a oportunidade de recomeçar. Cada um de nós que está aqui, possamos sair daqui transformados. Que a tua palavra, Senhor, ilumine os nossos olhos todos os dias. E que nossos caminhos possam ser sempre iluminados pelo poder do Espírito Santo. Eu quero orar também pelas pessoas do YouTube, que o Senhor possa também abençoá-las e alcançá-las. Nós oramos em nome de Jesus.